Ei, coisa boa conversar com você, trocar ideia. Hoje eu vou falar sobre as vivências com os orixás e que tem gente que tá com medo, eu acho. Ou não quer fazer porque pensa assim, poxa, também não é minha praia ficar mexendo com essas coisas, né? Como se fosse um negócio, ai meu Deus, nossa, esse negócio de feitiçaria, ó. Tanto é que hoje eu vim de preto, ó, toda de preto com este colar aqui misterioso, né? Para te mostrar que quem tá toda de preto, ou quem tá usando um colar misterioso com os cabelos vermelhos assim, com cara de doida, né? Que fala igual doida, não é tão doida assim, não é. Eu acho que a gente acaba ficando doido com o que o mundo lá fora tenta incutir na cabecinha da gente através das chamadas religiões. Eu não vou generalizar aqui, até porque eu conheço uma Yalorixá muito sensata. Ela, ó, tá anos luz à frente, né? Que ela não trata os orixás como algo que te dá medo, como, olha, você precisa. Eu acredito que não seja assim, tá? Ai, você precisa ir fazer um trabalho para o seu santo, você precisa fazer a obrigação, que você precisa, que senão vai acontecer isso e aquilo, tu vai enlouquecer. Tem gente que fala que a pessoa vai enlouquecer, sabia? Olha, então você está enlouquecendo porque você não fez as obrigações lá do seu santo e agora você está com essa cabeça revirada. Ou seja, medo, né? Mas eu vou falar mais sobre isso. Foi só para abrir o vídeo. Para este vídeo, essa conversa que eu vou ter com você, talvez seja esclarecedora sobre este medo que a gente sente, não deveria sentir, das religiões, tá certo? Então, ouve primeiro o áudio que minha aluna enviou. Olha, não sei, sabe, o Tami, eu tô assim numa vibe muito diferente, sabe? Eu deixei de ser católica, eu deixei de ser cristã, eu deixei de ter religião de qualquer tipo, de qualquer denominação, sabe? Eu não acredito em mais nada disso. Eu fui estudando, observando, assistindo vários vídeos com pessoas que têm consistência no que está falando, né? E eu custa acreditar que eu fiquei durante tantos anos da minha vida acreditando numa religião católica que foi fundada numa mentira, né? 300 anos depois da morte de Cristo. Então, assim, eu via isso, sempre questionei, mas nunca levei tão a sério, porque eu acho que o medo de não acreditar era maior, né? O medo de ir pro inferno, só de pensar em duvidar, era maior do que realmente. Então, assim, com o tempo, né, eu fui criando essa coragem, né? Desmistificando tanta coisa, tanta crença negativa, né? Tanta crença destruidora até, né? E hoje eu não acredito em mais nada disso. Aí quando você falou, né, da nova vivência, e Xangô e tal, aí eu parece que eu meio que levei para o lado religioso, sabe? Aí eu não fiquei muito curiosa em conhecer. Mas agora que você está aí falando que não tem nada a ver com candomblé, não tem nada a ver com nada, né, do que eu estava imaginando, eu acho, me deu uma certa curiosidade, né, em voltar a ver. Como eu mudei muito meu pensamento, né, em várias coisas, eu não gostaria de tentar enganar uma cliente, entendeu? Falar, olha, essa mandala é isso, aquilo, representa isso, representa aquilo. Sendo que nem eu mesma não tô mais nessa vibe, sabe? Eu não tô mais acreditando nessas coisas. Então eu acho que eu não vou ter essa vivacidade até para passar isso para uma possível cliente. Olha que eu tô sem cliente há muito tempo, né? Que faz muito tempo que eu não faço mandala. Então, assim, eu fico com medo, sabe? Não é nem medo, mas é assim, descrente. É, fiz a vivência com você, é claro, mas depois, não que ela não tenha sido boa, ela foi magnífica, né? Mas acabei desistindo de tudo isso. Eu fiquei realmente muito descrente de uns tempos para cá, sabe? De tanta coisa ilusória, né? Que foi colocado goela abaixo da gente. E se a gente não questiona, se a gente não abre os olhos. E eu achei que você era assim, desde o começo. Que você é do tipo, eu não acredito nisso e acabou. Isso aí é mentira, isso aí não é pra mim. Aí quando você entrou com esses lances aí, eu falei, gente, essa mulher mudou de ideia? O que aconteceu com a Tami? Essa não é a Tami que eu conheço. Ou que eu pensei, né, que conhecesse. Ela não acredita nessas coisas, que negócio é esse de Xangô, que negócio é esse de vivência para entrar dentro de si. Não entendi muito bem, sabe? Eu ainda tenho que te ouvir algumas vezes para tentar entender essa nova Tami, que eu, pelo menos a que eu construí na minha cabeça, não é essa daí, não. Ah lá, viu aí? Isso me chamou muita atenção. Ela fala, poxa, tantos anos da minha vida e por medo, né? Aí eu fiquei, caramba, isso pega muito, né? Porque, olha, se eu contar pra vocês o que eu passei aqui no condomínio, eu acho que ilustra bem isso aí, tá? Sobre o medo que a gente tem e fica à mercê do mundo lá fora. A gente não busca aqui dentro nem razão, né? Sequer a razão das coisas. Aí, rapidamente contando, eu moro numa rua sem saída, né? Num prédio que fica no final de uma rua sem saída. E nesta rua sem saída tem as casas, tá? Aí uma fulana, ela pegou a garagem da casa dela e transformou no lugar de culto, uma igreja.
Então, sabe aquela igreja que os caras pregam gritando alto? E era no microfone. Então, aquilo estava incomodando a rua toda, né? Sábado, domingo, enfim, quarta-feira, as quartas também. E assim, primeiro, não até que eles ficassem gritando e tudo, porque eu moro mais pro fundo, então não me incomoda, pra te falar a verdade. Mas o que eu fiquei assim, pensando foi no seguinte: peraí, se fosse um terreiro de Umbanda, né? Com essa barulheira toda, eu duvido que a polícia já não estaria aqui, né? Porque de verdade, gente, dois pesos, duas medidas, né? E aí a pessoa que mora em frente, né, esta igreja clandestina que a mulher montou lá na garagem dela, tava falando do barulho. Eu falei, ah, vamos até a prefeitura e tudo. E também tava conversando com os moradores desse prédio, porque tem gente que mora lá mais pra frente, né? Gente, ninguém quis fazer nada, nada. Por quê? Medo. Inclusive, na pandemia, ela enfurnava gente lá dentro sem máscara. Pense, ela enfurnava, entupia aquela garagem de gente, todos sem máscara. Porque, óbvio, todo mundo começou a buscar religiosidade por conta da pandemia, todo mundo vendo gente morrendo, enfim, nessas coisas. E uma vez eu liguei para o órgão lá, eu nem lembro mais quem. Não foi do barulho, não, foi outro. Lembra? Aglomeração, se você vira aglomeração, você tem que denunciar. E eu falava, tem uma mulher aqui com 20, 30 pessoas dentro de uma garagem, todo mundo sem máscara. Ah, onde é que é? Onde é que é? Quando eu falava que era que eles estavam fazendo culto, que ela tinha montado lá uma vulga igreja, eu falava, mas é uma igreja que inclusive não tem nem alvará, não deve ter nem alvará, porque é do nada que ela montou, né? Nada, né? Eles não faziam nada. Inclusive, assim, para alguns moradores que eu só cheguei a comentar sobre isso, né? Que, porra, mas não tá certo, né? É uma rua aqui sem saída, tem os moradores, isto aí é um barulho ensurdecedor que ela põe. Os caras gritam, viu? Ah, como grita. Então, teve gente que assim, a gente se conversava, a pessoa a pessoa passou a não falar mais comigo. Você acredita? Proibiu os filhos de falar comigo. Porque assim, o medo, isso daí tem muito mais a ver com medo. Você vê que não tem a ver com a razão, né? De que isto não pode. Ela não tem, primeiro, que não tem alvará. Segundo, que ela montou aí do jeito que ela bem quis, numa garagem, numa rua sem saída, importunando a vida dos outros, né? Com som e tudo. É errado. Isto é errado. Mas não, né? O medo, aí não tem mais nem a ver com religião, vai me desculpar. O medo falou mais alto, né? Como quase que eu falo o nome dela. Essa coisa aí que minha aluna disse veio muito de encontro a isso aí, né? Por puro medo, né? E vem contra a minha pessoa, do tipo, olha, eu não converso mais com você nem os meus filhos, porque você é contra Deus, contra Jesus, contra isso, contra aquilo, e, né? Eu acho, gente, aqui com a tia, vai, aqui com a tia, ó, aqui com a tia, só nós duas. Isso não tem mais a ver com medo? Medo de ir pros infernos? Porque, cara, não tem razão nenhuma, né, de ter sido dessa forma. Ai, que não vou mais falar com você. Outro também, nossa, brigou comigo e falou, mas no que isso está te atrapalhando, né? Eu falei, não tá me atrapalhando em nada. Inclusive, eu moro lá no fundo, só tô dizendo que por lei isso tá errado. Hã? Hã? Aí, meu filho, quer saber? Eu larguei de mão, deixa a mulher fazer lá os cultos que ela quiser, enfim. Mas e se fosse um terreiro de Umbanda? Não ia ter esse mesmo tratamento, você concorda? Nossa, se a Cristina Gadelha, a Yalorixá, Falissá, Sogbo, Babadi, olha, se ela estiver assistindo esse vídeo, com certeza ela vai dizer, Tami, já teriam tacado pedra, um monte de coisa, porque ela vive sofrendo, né, lá onde ela tem o terreiro dela, ela vive sofrendo ameaça, ela teve que colocar câmeras, né? Então, eu acho que esta foi meio que a minha questão. Mas veja bem como está tudo ligado ao medo, né? É o medo, inclusive também, não só nas religiões aí de cristãs, evangélicas e tudo tem o medo. Pode reparar que é tudo muito ligado ao medo, ao castigo, à punição, né? Que você tem que seguir. Gente, eu nunca quis seguir nada na minha vida, nada, 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 nada. Então, essa coisa do seguir, né? Que você tem que, assim, ó, está escrito, você tem que fazer. Falei, você tem que fazer. Isso não acontece só nessas religiões, né?
Isso também acontece muito no candomblé, na Umbanda e tudo, tanto é que você se pela de medo. Você se pela de medo, ainda eu toda de preto assim, você fala, meu Deus. Tem alunos que eles não querem colocar a cor preto na mandala de jeito nenhum. De jeito nenhum. Falar e não faz mandala com cor assim, com cor preta. Eu falei, qual que é o problema? Ai, não sei, é um negócio que sai, traz negatividade e tudo. Pra ela, dentro dela, ela que determinou isso, né? Ela quem determinou que a cor preta, a cor preto, a cor escura traz negatividade. Ela escreveu isso dentro dela. Ela fez esta lei. Aí a gente vem na vivência de Xangô, que ele fala bastante do que leis você está fazendo, escrevendo para você. Que leis você está decretando para você, né? Eu gravei um outro vídeo, talvez esteja aqui, explicando melhor sobre essa coisa da simbologia. Eu já falei bastante, né? Da simbologia e do significado que eu venho trazendo nestas vivências com Xangô, enfim, vai ter... O próximo acho que vai ser Oxóssi, tá? Tá bem lindo. Então, não tem nada a ver com religiosidade, porque religiosidade tem a ver com fé, e fé a gente tem, é algo algo muito nosso, né? E não dá pra gente mexer com a fé de ninguém, né? Então eu acho que religiosidade depende aí do grau de fé que você deposita ou não naquilo, né? Então, por exemplo, se a mulher ela tem fé de que quem se veste assim, ó, né, de preto, ou uma mandala de cor preta, traz coisa negativa, com certeza ela vai atrair para si. E não é atrair no sentido místico, oculto, não. Não, a partir do momento que você liga este vídeo, dá play nesse vídeo, eu toda de preto aqui, com este colar místico, cabelo vermelho, falando de Xangô, muita gente vai desligar, vai falar assim, eu, hein? E tá tudo bem, porque ela decretou ali para ela, né, de acordo com as leis que ela fez para ela, isto é do mal. Isto traz energias negativas, isso atrai energias negativas. E, gente, vai atrair. Porque quando ela viola, ela se sente o quê? Mal. Ela pode se sentir mal, sabia? Pode se sentir muito mal, né? Sei lá, chegar a ter um piripaco. Agora, sou eu? Não sou não, eu só tô aqui vestida de preto, ó. Daqui a pouquinho vou pra academia, né? Ficar lá em dia, no shape em dia, depois vou colocá-las lá no site, né? Tô gravando vídeo, eu não tenho nada a ver com isso. Ou tenho? Não tenho, não. Eu não tenho nada a ver com isso. Ai, mas, ué, por que eu provoco sensações tão boas em outras pessoas? Agora em outras não, e não tem nada a ver comigo. Olha que libertador quando você passa a ver as coisas por este viés, né? De que as pessoas que, sei lá, não gostam de você, ou sei lá, que falam sei lá o que de você, tem a ver com você? Não, né, linda? Não, né, lindo? Você tá na sua. E elas lá que decretam aquilo para elas, né? Pessoas deste tipo, eu não gosto. Ela decretou aquilo para ela fez aquela lei para ela. E você sabe que é sobre isso, mais ou menos sobre isso, que a nossa vivência de Xangô trata, né? Porque ele é lá o orixá da justiça, mas a gente vê justiça muito por lei, né? Por direitos e deveres. Mas ele, olha que interessante, ele fala das leis que a gente decreta para nós mesmos, né? Então, se você tem aí dentro, né, de que religiosidade é medo, é castigo, poxa, também, né? Às vezes a gente vai só lá do que falam pra gente, né? Principalmente em termos de religião. Olha, é muito interessante a religião porque ela vem para colocar alguma ordem, né, nas coisas, porque antigamente era uma barbaridade, né? As pessoas, como é que é a época dos bárbaros, né? Cometiam barbaridades. Lembra dos filmes de faroeste? Ah, não gostei? Pô, eita, não pode falar isso. Né? Lembra dos filmes de faroeste? Ué, era toma lá da cá, dava todo mundo de revólver. Né? Imagina se o mundo fosse assim hoje, se bem que não sei, né? Mas enfim. Então, é muito interessante que elas vieram para trazer alguma ordem. Agora, ó, isso aí foi há 1000 anos atrás, né? 1000 anos atrás que a Bíblia foi escrita. Aliás, quando me perguntam se eu já li a Bíblia, eu falo não. Parece que eu matei. Parece que eu aceito, gente. Não pode falar nada disso. Eu vou ter que colocar pi. Gente, é incrível. Né? Parece que eu sou, sei lá, uma excomungada. Não, aliás, eu devo ser, né? Na lei de certas pessoas, eu devo ser. E assim,
Xangô nos ensina, pelo menos eu entendi dessa forma, que dependendo das leis que você decreta aí pra você, sua vida vai ser o inferno, né, também. Porque se você decreta aí que, nossa, toda pessoa que anda vestida de preto tem energia ruim, pô, coitada de você, porque imagina, toda vez você vai no mercado, você cruza lá um roqueirinho, né, que tá todo de preto lá com as blusas de caveira, tu já vai passar mal? Ou, ou, né, tá pedindo pra passar mal. Né, você decreta isso pra você. Aí depois que você encontra lá, o menininho foi comprar. Foi quando, gente? Eu vi lá o roqueirinho, deu um dó dele, ele acho que ele tinha dinheiro só pra comprar um miojinho. Ele foi lá com as moedinhas, tava comprando o miojo, o roqueiro, né? Todo carinha de nerdzinho lá, uma blusa lá cheia das caveiras, todo de preto, uma bota preta. Poxa, eu achei ele fofo. Ah, eu achei ele fofo. Lembrou os moleques da minha adolescência. Achei ele fofo, o cabelinho assim, espetadinho. Ó. E assim, se você decreta pra você que é um cap em forma de gente, também não pode falar isso. Ah, esse YouTube eu vou te falar. Se você também decreta que ele é o tinhoso em forma de gente, você começa a passar mal, fazer o quê, né? Fazer o quê? Foi você que decretou aí dentro. Aí também, se você decreta que os orixás, né, eles são uma energia, que, ai, que tem que ter muito cuidado, ai, que do nada pode baixar aí alguma coisa em você, ai, porque com isso aí, ai, não se mexe, que né. Se você trata dessa forma, poxa, qualquer bozozinho que você vê na rua, você já passa mal também, né? Ai, eu não sei porque que eu passo mal, ai, que eu passei mal. Que... Teve uma outra aluna que ela falou, né? Que, nossa, teve uma pessoa hoje que me deixou uma carga tão pesada, tão negativa. Eu não sei se eu já gravei vídeo sobre isso aí, e se já foi ao ar. Mas esse negócio de, ai, que essa pessoa me passou uma carga negativa. Peraí, ninguém passa. Não passa, não. Eu aqui de preto, né? Você acha mesmo que deliberadamente eu iria chegar aqui, vestir preto e fazer assim, uau! Carga negativa em todo mundo que está me assistindo. Hoje seu dia vai ser ruim. Você acha que eu tenho esse poder? Eu não tenho, né? Tanto que eu falando dessa forma, você levou a sério? Não levou. Por quê? Porque não reverberou com nada que tem aí dentro. Agora sim, se eu chegasse aqui e falasse num tom, né, que lembrasse algo guardado aí dentro, que mexesse com algo muito particular, muito íntimo, muito lá do seu subconsciente, aí dentro. Sabe quando você olha assim para uma pessoa e ela te causa um estranhamento? Pois é, isso nada mais é do que lembranças antigas que você tem e que elas vêm à tona naquele momento em que você vê aquilo, que você vê aquela pessoa, ou que você está naquele ambiente, né? Muitas vezes você vai para um ambiente que você pensa, nossa, coisa pesada, né? Que ambiente estranho, não tô me sentindo bem aqui, quero ir embora, né? Óbvio que tem a ver com sensações, emoções que você guarda aí dentro, talvez, tá? Lá da sua infância. A gente não sabe, mas são coisas que estão aí dentro. Ninguém de fora tem a capacidade, tem o poder de jogar energia negativa e nem positiva em você. Pois é, essa história de ai que eu vou passar minhas energias para a mandala e a mandala vai passar para você. Se esta mandala aqui, por exemplo, você gosta tanto dela, tanto, você foi assim, você ficou apaixonada. Se eu falar, olha, eu vou colocar aqui minhas energias positivas e tudo, lógico que para você vai chegar de uma forma muito especial, não é verdade? Porque, sei lá, você já vai com a minha cara, você já gosta da mandala, então junta tudo, mas isso tudo tem a ver o quê? Com o que tem aí dentro de você, porque eu não tenho o poder de colocar energia positiva em lugar nenhum. Tanto é que se eu tivesse esse poder, eu já tinha feito estrago em umas 10 famílias, porque e minhas alunas também, tá? E elas confessam, elas confessam que, Tami, se for desse jeito mesmo, e algumas até disseram, nossa, que alívio ouvir você falando isso. Porque juro como eu pensava que tinha que tecer mandalas com as energias boas, né, com aquela energia e tudo. Gente, faz favor, né? Quer dizer que então, se você quebra o pau lá com o marido, brigou lá com o marido, aí você vai ligar para cliente. Olha só, vê se isso tem, vê que disparate. Tu vai ligar para ligar não, é passar um zap. Oi, querida. Uhum, então, ó,
Aquela mandala que eu te prometi, né, para daqui a 2 dias, não vai poder ser. Não vai, porque briguei com o marido, minha energia tá ruim. Quando eu melhorar, assim que eu melhorar, eu começo a tecer de novo, tá bom, linda? Beijo, tchau. Não existe isso, né? Não existe. Então, nesse papo aqui que eu tô tendo com você, é o seguinte, presta atenção em você, assim, até que nível você deixa essa sua religiosidade tomar conta de você como medo. Eu acho que isso é algo até, como é que fala? Oprime, né? Que oprime, né? Oprimir. Caramba, tem muitas coisas que oprime. Não, você tem que fazer isso, senão... Sempre tem um senão. Olha, quando tiver um senão, que você nas entrelinhas, você perceber que tem um senão, se eu não fizer, vai me acontecer isso, presta atenção, porque isso aí tá mais com cara do quê? De opressão, tá com cara do quê? De chantagem? Oh, pra mim é. Ó, se você não fizer isso, né? Porque as coisas. Olha, eu lembro, eu tava falando da Cristina Gadelha, né? Ó, quando eu tô conversando assim com você, trocando ideia, eu vou e volto nos assuntos porque tô trocando ideia. Quando é um assunto que ele é mais assim didático, que eu tenho que tem que seguir realmente, né, uma lógica ali, então aí eu uso, eu coloco o texto que eu escrevo e depois eu falo no teleprompter pra gente não se perder. Mas aqui eu tô conversando com você, e aí eu tava falando da Yalorixá, que, ao meu ver, ela tá muito à frente, muito à frente. Por que que eu tô te dizendo isso? Por um simples motivo. Uma vez ela veio fazer live com a gente e uma aluna dela, né, por uma única frase, aluna, ó, uma filha de santo dela, por uma única frase, assim, eu já assim, me abriu horizontes, né? Que pensei assim, poxa, tá muito diferente a abordagem da... Ó, o nome dela é Cristina Gadelha, mas ela é Ayalorixá, Falissá, Sobô, Babadi. Eu sei que é um nome complicado, mas se der, eu deixo o Instagram dela aqui, tá? Então, a filha de santo dela me chamou muita atenção ela falando, e a gente que resolve os nossos BOs, né? Não é o santo, a gente não joga para o santo resolver, porque a culpa também é do santo, que a culpa é da obrigação que eu não fiz, que a culpa é disso, que a culpa é daquilo. Porque eu não lembro se foi ela que falou, fui eu, só sei que lá no papo rolou o seguinte, é muito fácil a gente ficar pendurado na religiosidade, né, na fé da gente, muitas vezes uma fé cega, né, que é triste isso, ah, e apostando todas as nossas fichas em algo lá fora, né? Então é muito fácil, porque de repente, quando começa a dar tudo errado na sua vida, o que você vai culpar? Você vai falar que era a religião que você estava seguindo, e daí você pula para outra, que pula para outra, que pula para outra. Eu tinha umas tias que elas eram assim. Elas ficavam fazendo ping-pong, ping-pong. Ia para a igreja, depois voltava pro terreiro, igreja, terreiro. Gente, eu achava aquilo estranho. Eu falava, pô, mas nada adianta para essas mulheres. Agora, por quê? Porque começa a colocar a culpa no lá fora, no oculto, no místico, né? Então, é interessante a gente olhar de perto para isso, enfim, investigar, né, aqui dentro, até que ponto eu estou me fazendo mal, até que ponto eu estou criando leis aqui dentro que estão me prejudicando, né? Até que ponto eu estou decretando aqui para mim que isso é ruim, que isso não presta, que isso é isso, que isso é aquilo. Você pode fazer isso quanto você quiser, mas não deve ser bom viver desse jeito. Não deve ser bom viver desse jeito, né? Tipo o povo que vem aqui para Bahia. Tem muita gente que vem aqui para Bahia que eu não sei como é que consegue viver, né? Pessoas assim que claramente elas têm assim aquela coisa. Não pode falar também, né? Deste assunto, eu vou deixar para lá, vou usar um outro exemplo. Houve um corte aí no vídeo, porque eu entrei num assunto que não é muito bom, mas eu vou tentar colocar ele de uma forma melhor, tá?